Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução aí sobre o formulário de contatos. Então, a gente já abstraiu aí toda a teoria, já desenvolvemos a nossa classe. E nessa aula nós vamos então aplicar aí a utilização da nossa classe e um formulário aí dentro do nosso sistema. Eu espero até que vocês já tenham feito. A gente não vai fazer nada que a gente já não tenha feito. Então vamos lá. Primeiramente eu vou comentar tudo isso aqui. Vou voltar ao nosso sistema. Deixa eu salvar aqui. Então vou deixar o nosso sistema como estava. E aqui eu já adiantei, né? Criei aqui um menuzinho. Como eu falei, nada que a gente não tenha feito, eu só vou passar uma introdução para vocês aqui, pois tudo a gente aqui já fez. Então eu criei aqui já um formulário, bem simples, nada demais, peguei simplesmente lá do Bootstrap e vou mostrar aqui para vocês, está até com debug aqui, ó. Então primeiramente eu criei a rota, não tem segredo, né? Simplesmente criei a rota do tipo get e post, né, contato. Depois, lá no topo, né, como eu falei, eu simplesmente criei um link ali. Então tem um link aqui, ó, fale conosco, apontando para aquela rota. O formulário, contato, simplesmente uma view, coisa que a gente já fez. Então eu coloquei ali do lado, né, um íconezinho, aí poderia escrever alguma coisa aqui. E do outro eu coloquei então o nosso formulário e obviamente o nosso flash aqui para exibir as mensagens de erro. Então o formulário a gente também viu, já sabe como que faz. Simplesmente com o formulário e com o action e os campos de formulário, obviamente com o name, identificando aí cada campo desses. E então criei o nosso método chamado contato no site controlador. Você pode criar, obviamente, de onde você quiser. Então, nada mais do que um método, como eu falei aqui, com o vardump. Então, os dados que eu mandar por aqui vão chegar ali debugados. Então, eu sempre uso o debug, como eu falei, está aqui, ó, para a gente checar aí se os dados realmente estão chegando lá no nosso método. Então, eu sei que agora os dados estão chegando corretamente. E aí, com os dados chegando corretamente, você pode debugar, né? Ou seja, validar eles também do jeito que você quiser. No meu caso aqui, eu simplesmente estou checando se os meus dados existem e se eles existem, então eu começo as minhas validações. E aqui eu quero que todos os campos estejam preenchidos, também a gente já viu isso, então estou utilizando aqui se existe algum campo vazio no meu array aí de dados. Então se existir, eu né, digo para preencher todos os campos. Então tem a minha mensagem aqui. Ok? Nada demais, tudo isso aqui a gente já fez. Então agora eu vou simplesmente pegar ali o que a gente fez no nosso e-mail e jogar aqui no meu controlador. Afinal, meus dados aqui já estão validados. Obviamente que abaixo desse if aqui, ó, você pode criar o else if ou criar outro método, por exemplo, validar dados, coisa que eu também já mostrei, e aí validar. Por exemplo, aqui o e-mail, se vocês quiserem, a gente já tem e-mail, mas a classe também já valida que o seu e-mail é válido ou não. Mas vocês podem criar também, né? Validar aí o nome, enfim, quantidade de caracteres na mensagem aí, só utilizar o strlen. Enfim, você pode validar aí os campos do jeito que você quiser. Afinal, você pode ter muito mais campos e querer validações específicas. Voltando aqui então, deixa eu ir lá no nosso index. Simplesmente vou pegar tudo isso aqui que tem no nosso try. Vou pegar isso aqui. Vou ter recortado aqui já. E aí aqui no nosso controlador, eu venho aqui e jogo aqui. Aqui eu posso descomentar. Por hora não vou utilizar aqui anexo, mas vocês podem criar lá um arquivo, né? E mudar obviamente no contato aqui, colocar no form aqui, né? O multipart form date, não se esqueça disso, se vocês forem utilizar anexo. Mas por hora eu vou utilizar apenas o envio de e-mail simples sem anexo. Então vou remover essa parte aqui. E aqui dentro do criar, por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, um em cada linha para ficar mais fácil de visualizar aqui. E ok. Então, para a gente utilizar aqui, obviamente, o e-mail, né? A gente tem que utilizar ali o nosso e-mail desenvolvido. Então, vou até recortar aqui também e vou apagar aqui. Ou seja, tenho o meu index limpinho aí. Aqui no controlador, deixa eu subir lá acima e coloco aqui o nosso e-mail. Então, lá no método, deixa eu identar aqui. Então, primeiramente, o assunto do e-mail. Obviamente que eu vou pegar aqui os meus dados aqui de array, né? Então, aqui, dados, assunto. Lembrando, né?
que esse assunto é do ID que vem ali do contato, ou seja, do ID não, do name, né? Então, o assunto está aqui, assunto tem aqui o name, assunto. Eu coloquei ID aqui neles, mas não é necessário, apenas se você for utilizar alguma ação, né, com JavaScript e tal, aí precisa do ID, do contrário não. Mas a gente já viu isso também. Então aqui, ó, dados, assunto, o conteúdo aqui do e-mail é a mesma coisa, né, mensagem, então você pode pegar e colocar aqui. Vou mostrar duas formas de fazer, mensagem. Aqui, o destinatário, para quem é que vai este e-mail? Vou colocar aqui que eu vou para um set. Então aqui você pode colocar um e-mail específico que você queira. Depois você também pode ampliar a classe de e-mail para colocar aí uma cópia, né, um método, por exemplo, para adicionar cópias a outros destinatários, se vocês quiserem. E aqui, ó, para quem que eu vou responder se eu quiser. Aqui no caso eu vou responder para quem está me enviando o e-mail. Então aqui eu tenho o e-mail e aqui eu tenho o nome. Então como a gente já viu na minha classe, obviamente se você desenvolveu ali com a mesma base, então aqui eu vou responder, né? Vou responder e-mail, responder nome. Obviamente opcional, não precisaria colocar responder aqui, ou poderia colocar aqui qualquer outro e-mail para ser respondido, enfim, tudo opcional. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Então aqui, continua igual, né? Enviar de quem está enviando, enfim, e aqui, no caso do eco, aqui só está uma mensagem, eu vou obviamente substituir aqui e fazer um redirecionamento. Então aqui, ó, pego o nosso mensagem, então diz mensagem, vou colocar aqui um sucesso, e aí eu pego e coloco a mensagem aqui. E-mail enviado com sucesso, e aqui obviamente que será um flash. Pagar. Então depois de armazenar aqui então, a nossa mensagem flash, eu venho e utilizo aqui um helper, redirecionar, então eu quero redirecionar aqui para colocar sua barra aqui, ele vai redirecionar para a index. Mas aqui você pode redirecionar para onde você quiser, você pode até redirecionar novamente para a página de contato. Enfim, é você quem decide como você quer fazer esse redirecionamento aí. E aqui no Exception, deixa eu primeiramente deixar aqui com este Exception para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, com um erro, por exemplo, que eu quero um erro. Aqui também, ao invés de exibir simplesmente o eco da mensagem, eu quero exibir ela formatadinha com a nossa classe. Então aqui, deixa eu pegar isso aqui. Vou aqui o nosso mensagem, novamente, mensagem. Vou colocar também aqui do tipo alerta e vou jogar aí a nossa mensagem aqui dentro. E aqui, flash. Mais uma vez, nenhuma novidade, a gente já viu tudo isso aqui. E vou testar a nossa classe, lembrando que eu coloquei aqui ó, o e-mail errado aqui, ó, no enviar para justamente dar um erro, para a gente entender aqui o except. Deixa eu salvar aqui, volto lá, ele pediu para reenviar o formulário, que já estava preenchido, né? Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. Então está preenchido, clicar em enviar, perceba aqui, ó, deu um erro aqui, ó, ele já me fala ali que erro que é, tá vendo que ele está dando aqui, ó, um exception, endereço de e-mail inválido. Então, com esse erro, você pode tratar diretamente lá na classe, se você quiser, ou você pode pegar isso aqui, ó, e tratar o erro no try catch aqui, ó. Então, estou pegando aqui, ó, o fatal erro que deu, o exception ali, ó, e vou jogar ele aqui no nosso try catch. Então, ao invés de utilizar exception aqui, ó, eu vou utilizar aqui o exception do PHP Mailing. Salvo aqui, volto lá, continuar. Perceba que aconteceu a mesma coisa, porque quando você quiser utilizar aqui esse tratamento que aconteceu aqui, como eu falei, do exception, você vem aqui, ó, e no começo aqui tem que ter uma barra indicando que esse exception aqui, ou seja, essa classe não pertence à mesma pasta, são pastas diferentes. Então, salvei aqui, volto lá, continuar, e perceba que agora eu já tenho o tratamento feito. Ou seja, olha lá, quando eu errar tanto o from aqui, o e-mail, né, to, quer dizer, tanto to para, ou quanto o from, ou qualquer erro que você der aqui de autenticação, ele vai te mostrar aqui, ó, bonitinho, formatado. Isso obviamente que é opcional, mas é só uma recomendação. Voltando aqui, então tá tratado aqui nosso trycatch, então qualquer erro que a gente tenha, não vai enviar o e-mail e vai cair aqui, a gente vai enviar aí um alerta para o usuário. Então deixa eu voltar aqui o e-mail correto e vou salvar. Salvei. Volto aqui, vou pedir para reenviar. Então perceba que ele enviou aí o e-mail corretamente. Então, e-mail enviado com sucesso e redirecionou aqui para o meu inbox. Como falei, você pode redirecionar para onde você quiser, inclusive para Fala Conosco ou para alguma página de
enviado, obrigado, né? Tipo assim, entraremos em contato em breve, etc. Vou verificar se o e-mail chegou. Então, o e-mail chegou aqui corretamente, preenchido já automaticamente. Então, tem um assunto ali, eu escrevi suporte. Então, aqui eu tenho quem está enviando, né? E para quem que eu vou responder, tudo corretamente. E se você notar aqui no e-mail, eu tenho aqui, ó, um rodapé, como eu sugeri para vocês fazerem. Normalmente, nesse rodapé aqui, o que que tem? Tem o endereço da empresa, tem informações relacionadas à empresa, se você tiver uma loja, alguma coisa. Então, normalmente tem um endereço e etc. Então, no rodapé você faz o que você quiser. Então, aqui na classe eu não fiz nada mais do que simplesmente concatenar. Então, deixa eu descer aqui, ó. Aqui, ó, no método conteúdo eu simplesmente concatenei aqui, ó, como a gente já viu também, inclusive lá na classe de paginação. Então, simplesmente concatenei aqui, ó, o meu conteúdo com o rodapé, e o rodapé eu simplesmente vim aqui e coloquei aqui um retorno, simplesmente um texto, né, um string, tirando a constante e a data atual, coisas que também a gente já viu, já sabe como fazer. Então, algo simplesmente opcional, caso queira também fazer, né? E utilizando aí o PHP mesmo, que eu falei, é uma biblioteca de vídeo mesmo fantástica, vocês podem também criar views para que vocês usem como modelo. Como assim criar views? Por exemplo, aqui no nosso site controlador, vamos supor que eu não quero pegar a mensagem diretamente, o assunto. Enfim, eu quero criar uma view, ou seja, um template ali HTML que vai ser o responsável para enviar esse e-mail para mim formatadinho com as tags HTML, enfim, do jeito que eu quiser. Bom, isso é muito simples. Afinal, a gente já viu, né? Já sabe como criar views. Então você pode vir, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Depois da instanciação do e-mail aqui, poderia ser antes também, não importa, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui chamada, por exemplo, view, que vai ser igual o meu template no método renderizar. Se você percebeu, ou seja, a nossa view é a mesma coisa daqui, ó. Então estou simplesmente fazendo a mesma coisa que aqui, ó. Só que ao invés de dar um eco, eu vou armazenar a minha view. Posso até copiar aqui, ó. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Aqui, ó. É a mesma coisa. Só que aqui, ó, no lugar de, por exemplo, de categoria, eu vou colocar, por exemplo, dados. Você pode colocar contato, enfim, o que você quiser. Mas aqui é os dados que eu estou recebendo aqui do meu formulário. Então, os dados que eu vou receber no meu formulário, eu venho aqui e coloco, ó, dados. Então, aqui eu não vou utilizar aqui contato, eu vou criar uma nova view HTML. Então, aqui, ó, eu tenho aqui dentro da minha pasta views, eu criei uma pasta chamada e-mails e criei um arquivinho HTML. Também nenhuma novidade. Então, percebo, coloquei simplesmente alguns estilozinhos aqui, ó, algumas tags HTML, mas obviamente que aí no seu você pode, óbvio, como você acabou de ver, é opcional, mas você pode criar aí um template todo bonitinho, personalizado, estilizado, do jeito que você quiser, e você pode utilizar essa lógica para criar, enviar e-mails para qualquer setor, né, qualquer área, muito bem formatados, bonitos, que é normalmente como as empresas utilizam, né? Eles enviam sempre aqueles e-mails bem chamativos, bem formatados. Então perceba, eu estou simplesmente, ó, dados nome, dados e-mails, como eu falei, nenhuma novidade. Então esse dados é o que a gente está pegando? Aqui, ó, é os dados que a gente recebe aqui. Então como eu joguei aqui, ó, então aqui eu tenho dados que é o índice e o nome. Então nome, e-mail, assunto, você tem tudo ali. Então você acessa dessa forma aqui, como a gente já viu também. Então dados nome, dados assunto, dados mensagem. Então aqui, ó, armazenei aqui. Vou colocar aqui. Então aqui eu vou colocar, vou renderizar aqui então a minha pasta, eu coloquei a minha pasta e-mails, barra, e dei o mesmo nome aqui, né? Contato, poderia ser um nome diferente da minha view. Feito isso, aqui ó, no assunto, eu posso colocar um assunto específico que eu queiro, por exemplo, algo do tipo assim, ó, você pode colocar contato via site. E aí se você tiver muitos sites, você pode concatenar aqui, né? Deixa eu dar um espaço aqui, concatenar, por exemplo, com e coloca aqui, por exemplo, site nome. Então contato via site aí coloca o nome do site. Coloca até um hífen aqui, ó. Pronto. E aqui na mensagem, que é o corpo da mensagem. Então, no lugar do corpo da mensagem, eu vou colocar simplesmente a minha view. Então, vem aqui, ó, view. Então, ele vai pegar todo o conteúdo da minha view e vai jogar aqui, ó, no corpo da minha mensagem. Formatadinho, bonitinho, do jeito que eu espero. Então, vou salvar aqui e vamos testar. Então, deixa eu voltar lá. Venho aqui. Então, contato. Deixa eu colocar aqui novamente um e-mail, um assunto. Você pode colocar diferente aqui, ó.
HTML, teste de mensagem usando view. Vou clicar aqui em enviar mensagem. Então perceba que ele está girando ali. Mensagem enviada. Vamos verificar se chegou corretamente formatada. E perceba, conferindo que chegou o e-mail aqui, ó. Então contato via site, o nome do site. E perceba aqui, ó, totalmente estilizada ali, utilizando as tags HTML e o estilozinho que eu criei ali. Então, como eu falei, estilo aqui, ó. Então você pode utilizar as tags, você pode utilizar um template também com o Bootstrap, enfim, com outra biblioteca CSS, enviar aqueles e-mails bem formatados. Então, como eu falei, basicamente não tem nada que a gente não tenha visto, a gente simplesmente utilizou a lógica para aplicar aí tudo que a gente aprendeu aí para enviar esses e-mails formatados, mas não aprendemos nada de novo, né? Basicamente, só utilizamos aquilo que a gente já viu. Então, amplie a classe, como eu falei, você pode ampliar ela e utilizar aí de diversas outras formas. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.